O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem os estudos do governo para acabar com deduções e baixar as alíquotas do imposto de renda. E também corrigir pela inflação o limite de isenção, que desde o governo Dilma não foi mexido, 2015. De acordo com o ministro, o objetivo dessa mudança é simplificar o sistema e beneficiar quem tem menos renda. Você hoje bota uma alíquota de 27,5% e depois deixa o cara deduzir e fica todo mundo juntando em casa papelzinho de dentista, papelzinho de médico. Isso, além de ser regressivo, porque o pobre vai no sistema social, depois não recebe refunding nenhum. Então, não é regressivo, é ineficiente. Melhor tira todas as deduções, baixa um pouquinho a alíquota, é muito mais simples, né? Simplificar radicalmente tudo que for possível simplificar. Mas não é só. Muito bem, calma lá, né, ministro? ministro? Né, Zé Paulo, que vai calma lá, né, Rafael? Eu acho que faz sentido o que o ministro está dizendo, né? O Sim. sujeito que é muito pobre, é claro, se ele precisa do dentista, né? A não ser que ele seja deputado e seja o Marco Feliciano, né? Eu estou falando de pessoas normais aqui. Aí não tem limite. Esses são os mais iguais. Quem não tem 157 mil reais para fazer uma cirurgia bucomaxilar, né? Mas enfim, quem precisa de dentista, quando consegue, vai no público, né? No posto de saúde, quem não tem dinheiro. Mas também não é milionário quem pede reembolso no imposto de renda. Você tem uma classe média aí, por exemplo, hoje o sujeito que ganha 3 mil reais por mês, ele paga imposto de renda. E esse contribuinte pode eventualmente conseguir pagar uma consulta no dentista, uma consulta para o pediatra do filho, para o geriatra do pai ou da mãe, e pedir a restituição no imposto de renda. Então a gente não está falando só dos mega ricos, dos ultra ricos. Do Ike Batista, né? Exatamente, do Ike Batista, que acho que nem se preocupa com notinha de dentista, né? A preocupação dele é fugir da cadeia, a preocupação dele é outra. Então, acho que essa categoria de contribuintes talvez não esteja sendo tratada neste primeiro momento, pelo que a gente sabe ainda, né? E sabe muito pouco da proposta do governo, mas com a devida atenção. O governo fala, inclusive, em diminuir essa alíquota máxima, né, de 27,5%, trazer ela um pouquinho mais para baixo, aumentar pela inflação a alíquota mínima, ou seja, todo ano haveria o reajuste da tabela do imposto de renda, sempre pela inflação. Hoje, até 1.905 e mais uns quebrados, o sujeito não paga imposto de renda. A partir de R$ 1.905, hein? Em São Paulo você não faz nada. Você vai te pagar aluguel, comprar comida com 1.905 reais. Acabou o dinheiro. Já era, acabou o seu dinheiro, né? Agora, é isso que é interessante, né, Rafael? Porque a gente, e aqui é experiência própria, experiência de pessoas próximas, né? Quando você fala em acabar com isso, você sabe a diferença que isso faz na hora de você declarar o imposto de renda. E ele fala em uma contrapartida muito genérica, né? Ele fala em diminuir um pouco a alíquota, mas a gente não sabe quanto. Então não dá para colocar as duas coisas na balança e saber se... Porque se reduzir bastante a alíquota e você vê que financeiramente não declarar essas notas pode fazer a diferença e tal, mas não é isso que você já tem de partir de uma certeza, né, Pedro? O governo não vai e nem pode abrir mão de arrecadação. Claro. Né? Então, ainda mais na situação. Exatamente. Então não será favorável ao contribuinte, de jeito nenhum. Ele vai compensar. E o Marco agora, abriu a discussão. Único, né? Abriu a discussão. Agora, acabar com as deduções, despesas de saúde, dê então uma saúde de qualidade, né, para o contribuinte não precisar fazer deduções. Dê uma educação de qualidade. Né? Não é o super rico que manda o filho para a escola particular, porque ele entende que a escola particular tem mais qualidade que a escola pública. Então, dê uma educação também no nível das escolas particulares. Aliás, é difícil isso, né, Zé Paulo? As deduções foram criadas exatamente por isso. É uma maneira de o Estado, né, compensar o cidadão que, diante da impossibilidade de receber um atendimento minimamente digno na rede pública de saúde, ou de não ter uma educação de qualidade também na área pública, esse cidadão acaba sendo empurrado para a iniciativa privada, para recorrer à medicina privada e também à escola privada. É uma forma do Estado até se desculpar por isso, né, de compensar o cidadão que acaba empurrado para essa opção.
o fim da dedução, como você diz, deveria ocorrer no momento em que, olha, não há mais necessidade disso, porque estamos com a educação que é uma maravilha e uma saúde que é de primeiríssimo mundo, como proclamou o então presidente Lula numa determinada ocasião, né, em mais uma das suas muitas mentiras. Você lembra disso? Ele disse que o Brasil tinha uma educação, uma saúde pública de primeiro mundo. É porque ele nunca teve que recorrer a um posto de saúde. Então, acho que abre aí a discussão e vamos ver se nós conseguimos corrigir as distorções. Por exemplo, você não pode deduzir remédios e muitas vezes o que o cidadão brasileiro gasta com remédios supera o que ele gasta com consultas médicas, internações e tudo mais. É um peso muito grande e você não pode deduzir remédios. Vamos ver aí a situação do empregador doméstico, que não tem reconhecimento e ele está tirando um brasileiro do desemprego. Ele paga o e-social, ele paga os encargos trabalhistas, previdenciários do seu empregado e na hora de fazer o seu imposto de renda, ele declara como se isso, né, que ele despendeu com o empregado, com os encargos e tudo mais, fosse renda, quando não é. Então é preciso corrigir algumas distorções para termos aí um projeto que atenda minimamente a ambos os lados, Vamos pegar governo como exemplo, e né, contribuinte. Esse ano aqui, por exemplo, esse ano a inflação ficou, o ano que passou, em pouco menos de 4%, né, se eu não estiver equivocado. Então vamos imaginar que essa regra já estivesse valendo. Você atualiza a tabela do imposto de renda em 4%, ia subir um pouco além dos 1.950 hoje, né? Pouca coisa, mas acaba absolutamente com a possibilidade de deduções. Isso é vantajoso para o contribuinte? Então vamos imaginar o cara que ganha R$ 2.200. Ele fica fora da atualização da tabela e não pode mais deduzir, eventualmente, um médico particular, um dentista particular ou a escolha do filho particular. Não compensou para esse contribuinte, né? Então, para o contribuinte que é considerado de classe média, é uma falácia isso, né? Quem ganha R$ 2.000 por mês não pertence à classe média em lugar nenhum do país, ele não vai se dar bem. Não vai se dar bem, Muito pelo contrário, né? Essa balança não está equilibrada. Se a inflação tiver alta, ele vai se dar mal por outro lado, né? Porque aí alguém pode falar assim, não, mas se a inflação for a 8, aí Na hora que ele for comprar o aí ele vai tomate... comprar o arroz, feijão e não tem dinheiro. Não vejo Então, por onde ganhar você nessa disse história aí, tudo não. aqui no início dessa discussão sobre o projeto do governo, que ainda nós vamos esperar, né, o próprio ministro Paulo Guedes, que na semana que vem vai apresentar o texto. Governo nenhum abre mão de nenhum centavo de arrecadação. Então, a partir daí é que nós vamos discutir essas deduções do imposto de renda, o fim delas, né, essa diminuição de alíquotas, etc. e tal. Só que o governo parte de um patamar, que é o que ele tem hoje, e não abre mão. Essa reforma tributária não tem a menor chance de ser boa para o cidadão, viu? Essa proposta do Bernardo Api, por mais que ele diga que nós já pagamos o imposto que a proposta dele, os impostos, né, que a proposta dele consagra, mas não é verdade, né? A gente sabe que a carga tributária vai aumentar, sobretudo na área de serviços, de prestação de serviços, e isso só vai facilitar mesmo essa reforma, vai facilitar a vida de quem cobra imposto, né? Os entes federativos, porque é exatamente isso que você está dizendo, Zé Paulo, ninguém abre mão de receita tributária.